Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que sempre nos direciona e nos mantém sendo seus imitadores, sempre seguindo os seus passos. Aquele que nos ensina, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, assim como ele carregou, assim como ele ascendeu às regiões celestiais, assim ele fará com aqueles que nele depositam confiança e perseveram, assim como preparou também um lugar para os rebeldes e teimosos, aonde não há submissão de coração. Aqueles que sempre colocam outros fundamentos e estão sempre rumo à condenação, bem como ele disse, ele veio buscar aqueles que estão com o coração contrito e arrependido, e que se arrepende, que reconhece que segundo a lei mata e o Espírito vivifica. Segundo a lei, estão sempre sobre condenação, porque se tropeça em vários pontos. Ele é o único que cumpriu pela lei, sendo ela da perfeição, e por isso nos concede a graça, que ainda que se tropece em algum ponto, segundo a fé que depositamos neles, somos cumpridores, mas lembrando sempre que aquele que para de exercitar as boas obras acaba sendo podado na fé por conta da incredulidade, e aquele que sem fé é impossível agradar a Deus, e o justo vive pela fé e não retrocede, porque se retrocederes não tenho, a minha alma não tem prazer nestes, assim nos ensina o Senhor. A glória do Senhor é ocultar certas coisas dos homens, e a dos homens é revelá-las. Assim a palavra nos diz. Assim como ele nos ensina que aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, onde a palavra diz que homens de fé falavam face a face com Deus, e ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela, Jesus Cristo. Cristo, a sabedoria, e Jesus, o Verbo que se fez carne, aonde nos revela aquele que disse: nem vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. Assim como o Senhor nos ensina também que jamais diga algo que o Senhor não disse, antes que ele levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. Assim como ele nos ensina, ai daquele que o Senhor peça que diga algo e não diz, que não prepara a sua vontade. Temos que estar sempre bem dispostos a obedecer ao seu Espírito, ao invés de entristecê-lo e extinguir o Espírito a ponto de que ele fuja de nós, mas antes alegrar juntamente com o seu Espírito pela devida obediência, aonde ele sabe: outra vez vereis a diferença dos que servem o tzadik, o justo, assim como os que seguem o rachão maldoso. Por isso ele é um irmão e amigo na diversidade, para nos manter firmes, sempre retendo a verdade, ele sendo a verdade.
onde a palavra diz: se vós estáis em mim e eu em vós, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que têm o meu espírito, e assim perseverais sempre firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e até aqui nos ajudou, o nosso Senhor. E em mais um dia, retende sempre a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e permaneceis sempre no exercício constante, aonde através deste exercício se aperfeiçoa a fé, aonde compreendemos que pelo que ele formou, ele viu que era bom. Assim, experimentando sempre a sua perfeita e agradável vontade, a paz que excede todo o entendimento, e o entendimento é desviar do mal. O entendimento são aqueles que desviam de todo orgulho, de toda presunção, de toda cobiça, de toda ambição pessoal e egoísta, de toda inveja, de tudo aquilo que entristece o espírito. Fugis, sejais e permitir ser purificado e santificado por aquele que é pronto, experimentado e nos mantém sendo seus imitadores, porque ele sim é o elo da perfeição e digno de toda honra e de toda glória. Ele é o sim, ele é o amém, dele é o poder, o reino, as riquezas, a glória para hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.